Opa, e aí? Só passando no começo do vídeo pra destacar que sim, a gente teve uma mudança drástica no visual desse canal. E o porquê disso? Bem, coisas aconteceram no meio do caminho, mas sim, agora a gente vai seguir esse molde padrão de personagem. Mas a qualidade e o princípio dos vídeos vão continuar o mesmo. Então, podem massacrar por usar a inteligência artificial para fazer desenhos, mas o conteúdo segue o mesmo. Muito bem, só seguindo a história até aqui, vamos aproveitar um pouquinho dos nossos relatos mais polêmicos do nosso servidor favorito de feiticeiros e maldições do Brasil. Opa, falei, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem. Nick na voz. E sim, podem estourar trombetas, meus senhores, porque eu não morri. Eu voltei desenterrado das profundezas do porão da minha mãe. Brincadeira. Muito bem, gente, depois de um longo período e infelicidades e tragédias na minha vida, que eu não vou adentrar muito porque vamos manter as coisas separadas, mas sim, para aqueles poucos, meus 2 seguidores que assistem isso desde depois de 2 anos, sim, nós voltamos e vamos continuar com esse canal, porque adivinha, eu estou desempregado e preciso de uma renda extra. Mas cortando um papinho, vamos lá, gente, porque temos alguns conteúdos a botar em dia. Muito bem, gente, vamos começar aqui com um dos nossos relatos de mesa do nosso servidor favorito, com as melhores polêmicas e sistemas da atualidade desse país. Vamos lá para os nossos feiticeiros e maldições, começando aqui com o relato do nosso querido Lucky. Mestre foi brutalmente mogado, isso mesmo. Nosso player decidiu criar uma técnica amaldiçoada extremamente maligna. Basicamente, ele é uma espécie de gatilho para um evento natural chamado colapso de cativação sônica. O que é isso? Eu não sei. Basicamente, ele manipula as ondas de choque que desencadeiam uma série de eventos naturais, totalmente à parte da técnica. Aqui está uma explicação. A técnica do colapso de cativação sônica utiliza a projeção de ondas de choque de alta frequência para manipular a pressão hidroestática nos fluidos corporais do alvo, induzindo a formação e o subsequente colapso violento de microbolhas de vácuo que, ao implodir, liberam um pulso térmico de 5.000 K de pressão colossais que desintegram a estrutura celular e liquefazem tecidos moles de dentro para fora instantaneamente. Gente, a gente não chegou na nossa parte de avaliação de homebrews desse servidor, mas estamos chegando lá, já estamos chegando lá. Pressão de cativação de colapso sônica. Nossa, eu errei o nome e nem consigo lembrar direito aqui. É o que ele fez. E o que ele fez com isso? Ele está usando uma tabela de dano por fontes externas, tipo ser atingido por um prédio. Imagina você ser atingido por um prédio por causa da técnica do colapso de cativação sônica. É um absurdo. E usando os danos mais altos da tabela para simular um evento em cadeia. Depois da primeira aplicação, cara, o mestre literalmente virou o Homelander. E eu não vou poder mostrar isso aqui pra vocês, mas vou deixar um gif aqui pra poder representar bem. Cara, esse foi o nosso primeiro relato. Agora vamos ouvir um pouco da audiência. Mais que certo. O moleque foi estouradaço. Cara, como eles permitem isso? Como eles permitem isso? O mestre literalmente permitiu que ele fosse colachado ao vivo. Nossa, sinceramente, Lucky, só absurdos que saíram da sua mesa, cara, só absurdos. Mas vamos parar por aqui e voltar com o nosso outro relato. Nossa. Muito bem, gente. Agora, seguindo a ordem, para nosso próximo relato de mesa do nosso querido camarada Eric. Mahoraga já deu medo, mas hoje em dia é da bucha. Eu estou jogando de 10 sombras em uma mesa usando a habilidade do Brain Studio, aquele criador de conteúdo homebrews do servidor Setsuguri, na versão 2.5 do livro. A campanha está bem no começo. Eu estou no level 5 e estava em missão com mais 2 colegas, onde eu acabei sendo momentaneamente controlado e meu mestre me fez invocar uma Mahoraga.
E o Mahoraga, por sua vez, foi reto na minha professora, uma feiticeira que era uma NPC ND15, no desafio do clã Kamo com 2 tipos de fenômeno e dano. Meu mestre simplesmente solou o Mahoraga sem gritar e sem nenhum tipo de esforço. Vamos parar por aí. Primeiro, para você solar o Mahoraga Shikigami, você não precisa de muito esforço. Agora, para solar o Mahoraga sem gritar, você basicamente jogou sozinho. Vamos lá, você basicamente jogou essa cena sozinho. Você controlava o monstro e você controlava o NPC. Quando você bota um monstro e um NPC para combater um ao outro, você já sabe quem vai ganhar. Ainda mais quando você sabe das fichas dos 2 personagens. Então não dá pra falar que o mestre simplesmente fez aquilo e achou bucha, porque ele já sabia. Se ele tinha a ficha do livro do jogador e se ele tinha a ficha da habilidade, ele sabia que o Mahoraga Shikigami não é tão forte assim, gente. Muito bem, voltando, e ele ficou tão decepcionado que mandou a gente mudar a ficha para a versão da 2.0 do livro, que as 10 sombras eram mais fortes e o controlador também. Olha, quando o mestre manda você mudar a ficha para uma versão anterior, é porque as paradas não estão muito certas, ou algum desbalanceamento está aí, ou o mestre está planejando maldades para você futuramente. Fica de olho aí. Se fosse você, eu andava cuidado e sempre andava com um aliado perto, ou com mais de 2 membros no grupo, porque o que vem por aí, amigo, se nem o Mahoraga peitou, só Deus sabe. Mas muito bem, voltando aqui para os nossos comentários dos nossos admiradores favoritos. Azaka, do Sol Interior -3. Usa inimigo então. Usa ficha de inimigo, meu chapa. Se ele Shikigami é fraco, usa de inimigo. Mas, gente, ninguém encosta na ficha de inimigo do Mahoraga, a menos que seja um final de campanha, porque o negócio que foi feito pra dar dor de cabeça, fora as habilidades imensas e descrições pra cada habilidade, ele não foi feito pra ser vencido, ele foi feito pra ser o boss que vai macetar todo mundo. E raramente, caso o mestre queira, ele vai dar aquela mão de açúcar e pô, exorcizado, pronto. Se ele quiser, porque eu já joguei bastante mesa de feiticeiros e maldições. Quase nenhuma deixou a gente jogar usando a ficha de inimigo do Mahoraga, porque sabia que ia dar TPK. É simplesmente isso. Fichas de inimigo e feiticeiros e maldições são feitos para dar TPK, não existe outro motivo. Mas, tirando minha frustração, voltando para os comentários. E é claro, nosso querido lendário meme, Galeborn, comentando em cima: caralho, mudou a versão do jogo pelo Mahoraga ser bucha, kkkk. Raramente o único player consegue mudar a versão do sistema da mesa. Muito bem, agora seguindo para os próximos comentários. Se ele tivesse invocado o Mahoraga antes, a reação teria vindo mais cedo. Então nunca tinha acontecido. Logo, nosso querido Aft, o Mahoraga de FM nem pra farmar aura não serve, é uma coisa triste. O da 2.0 não vai mudar esse fato, sinto muito te avisar. É, realmente, Aft, o da 2.0, a única diferença é que ele tinha muito mais coisa. O dano, meu Deus, o dano da 2.0 era absurdo, a matemática não funcionava naquela época. Mas muito bem, esse foi nosso Mahoraga bucha. Muito bem, agora vamos finalizar sendo esse nosso último relato, porque a gravação tá ficando longa e eu não tô com paciência para editar mais de 10 minutos de vídeo. Então, gente, vamos guardar o restante para nossa parte 3 de relatos de feiticeiros e maldições, porque o que não falta nesse servidor é história maluca. Mas enfim, muito obrigado, gente, aqueles que me acompanharam até aqui, agradeço muito mesmo. E desejo um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos que me assistem. Tchau.